Olá! Estamos começando mais um programa do curso de jornalismo da Universidade Franciscana e hoje vamos falar sobre a mídia e o racismo. Quando se deu a abolição em 13 de maio de 1888, Joaquim Nabuco disse que as consequências de mais de 300 anos de cativeiro perdurariam por 100 anos. Passaram-se 130 anos e as consequências ainda perduram. E é sobre a relação da mídia com este contexto que vamos conversar hoje. Lembrando que o Mídia em Cheque é um programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo. Aqui conosco estão o professor de História e diretor técnico do Museu Comunitário 13 de Maio de Santa Maria, João Heitor Macedo, a acadêmica de Direito da UFN, Francine Pena, e Mariana Pedroso, jornalista, egressa aqui do curso da Universidade Franciscana, que desenvolveu sua pesquisa final de graduação sobre a mulher negra no telejornalismo gaúcho. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui para discutir esse tema tão importante. E eu começo com uma pergunta para o professor Heitor. Professor, Machado de Assis dizia que o negro, após a abolição, não conquistaria plena liberdade porque continuaria excluído do projeto de construção da identidade nacional. Como é que tu vês essa história, essa questão, a partir do ponto de vista histórico? O Machado de Assis ele já previa uma realidade que nós estamos sentindo na pele hoje. Nós hoje no campo historiográfico, principalmente de uma historiografia do movimento negro, a gente tem certeza que o projeto de abolição da escravatura não foi um projeto de liberdade. A gente pode dizer que, na verdade, foi um grande projeto de inserção do Brasil em um sistema capitalista mundial que necessitava de uma mudança da relação trabalhista no Brasil. E essa mudança da relação trabalhista não podia, na verdade, receber esse trabalhador escravo dentro de um sistema que era o sistema capitalista que começava a se tornar vigente no mundo. Ou seja, o projeto que estava se inaugurando com a abolição da escravatura, com a proclamação da República, com a nova Constituição que estava sendo criada entre 1888 e 1891, era um projeto sim de nação, mas era um projeto excludente de nação. Era um projeto para a manutenção do poder daqueles que haviam feito a colonização, para que esses pudessem, sim, a partir de 1889 e com a Constituição de 1891, pudessem legitimar o seu poder através de uma Assembleia Legislativa e assim criar legislações próprias para se beneficiarem. Isso não contemplava, na verdade, a inserção da grande parcela da população negra, principalmente, que vinha de um processo de diáspora africana através de um sequestro da África, mas que não era para fazer parte desse projeto de identidade nacional que vinha a ser construído. O projeto de identidade nacional que se construía a partir daquele momento era um projeto que contemplava uma necessidade econômica, um projeto político da elite colonial que ainda se estabelecia e ainda iria se manter no poder. Ou seja, se cria todo o aparato jurídico, político e estatal para manutenção do poder, mas se exclui desse debate, se exclui da realidade social o elemento negro que não poderia fazer parte desse processo. E vários são os elementos que colocam essa exclusão do elemento negro. A gente coloca que, na verdade, em 1888, a princesa Isabel, ao assinar o ato da abolição da escravatura, ela faz um documento de anistia nacional, ou seja, assinamos a abolição da escravatura, a partir de agora nós negamos o nosso passado escravocrata, nós negamos essa cor negra que faz parte da nação brasileira e passamos a partir de agora a construir uma identidade nacional que não vai contemplar a cor negra. E existia, na verdade, um grande fator para a gente negar a negritude brasileira, que era uma política internacional de inserção no capitalismo, que dentro de um contexto mundial já colocava, então, alguns elementos teóricos que nós chamamos de, vamos dizer, de eugenia ou superioridade da raça ariana, e o que nós chamamos de darwinismo social, que colocava então que as nações mais desenvolvidas do mundo, para atingir o seu grau de capitalismo mais desenvolvido, essas nações então tinham que ter uma ancestralidade ariana e não poderia ter de maneira nenhuma então um passado que ligasse elas à África, à negritude ou à cor negra. Então, por isso, se negava a negritude, se negava esse passado escravocrata e, a partir daí, começava a se construir um conceito de identidade nacional branca, um conceito de identidade nacional
nacional que sepultava o problema da escravidão e junto com isso começava a se criar um imaginário intelectual que nós chamamos de mito da democracia racial. E esse mito da democracia racial por anos vai ser elaborado, intelectualizado, pulverizado no nosso sistema educacional de forma que silencia o problema do racismo e silencia de tal maneira que falar de racismo até bem pouco tempo atrás era um tabu, não era falado, pois o Brasil era uma democracia racial, o Brasil não tinha problemas. Então o Machado de Assis previa um futuro que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos ainda grandes problemas e graves problemas de racismo pelo mais de um século de silenciamento, pelo mais de um século de não criação de políticas públicas de inserção da população negra dentro da sociedade pós-republicana que nós vamos viver no Brasil. Nós temos um problema sim, e esse problema foi pensado, esse problema foi projetado, esse problema foi criado justamente no momento que se liberta a população negra, mas não a insere dentro do contexto de construção de uma nação e que seria uma nação democrática, pluralista e igualitária. Isso não aconteceu na prática. Na verdade, o que tu estás dizendo é que não foi uma política de inclusão, e sim uma política de manutenção de privilégios. Exato. E de faz de conta, por assim dizer, que todos teríamos direitos iguais, né, na sociedade. O que acontece no Brasil é exatamente isso. A abolição da escravatura, ela não é um processo político-social. Ele é um processo político-econômico-administrativo, mas em nenhum momento ali se colocou como pauta a política social, a inserção, a inclusão da população negra. Simplesmente o que a gente vê imediatamente, no dia 14 de maio de 1888, é uma grande parcela da população que havia sido escravizada, sendo colocada em liberdade, mas sem receber nenhum aparato do Estado. E isso não vai acontecer sistematicamente ao longo do nosso período republicano. Não vai haver um trabalho para receber essa população negra, o que vai resultar em graves problemas, que são os problemas raciais que nós ainda temos hoje no Brasil. Nós temos até hoje. E é sobre isso que eu queria perguntar para vocês, né? Uma que é acadêmica do direito, a Mariana, já formada em jornalismo, né? Perguntar, então, primeiro para ti, Francine. Qual é a tua opinião sobre essa vivência, né, do negro hoje no Brasil? Como é que tu vê essa questão? Eu acho que, como o professor falou, que é uma coisa que já vem de muito tempo, a nossa guerra, vamos dizer assim, a nossa luta, se passaram, como ele falou agora, 130 anos e a gente não consegue ter a mesma igualdade, né? Inclusive, eu fui aluna do professor alguns anos atrás, e eu era, acho que, a única aluna negra, né, professor? E Com aqui, certeza. no direito, hoje já tem um pouco mais, mas eu não chego a ter cadeiras com colegas negros. Eu tenho colegas negros no curso. E eu sinto que hoje em dia ainda é muito difícil a inserção do negro em qualquer meio, tanto no meio acadêmico como no meio profissional. Eu trouxe alguns dados aqui sobre isso, né? Dados de 2017, que só 1 a cada 10 jovens negros estão na universidade. E em relação à população branca, 1 em cada 4 brancos estão nas universidades. Depois nós vamos falar um pouco também sobre essas políticas afirmativas, né? Que o professor João Heitor está trabalhando na sua tese de doutorado. Mas antes eu queria comentar com a Mariana sobre a tua pesquisa, Mariana, aqui no curso de jornalismo. Que dados que ela trouxe, né? O título da tua pesquisa foi A Mulher Negra no Telejornalismo Gaúcho, Percepções sobre Gênero, Raça e Profissão. Então, o que tu tem a nos falar sobre esse contexto? Até agora, pegando o gancho da colega aqui, foi exatamente pela questão de eu entrar aqui na faculdade, na universidade, e não verificar mais alunos, era praticamente eu de aluna negra aqui dentro, eu tinha poucos, assim. Então, eu quis ver e olhar, principalmente na televisão, que eu não sentia essa representatividade, eu não enxergava uma mulher negra apresentando um telejornal. Então, por isso que eu quis saber mais sobre essa pesquisa, saber onde é que estão as mulheres negras jornalistas dentro do telejornalismo do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que a gente não vê, né? A única, no caso, que eu conhecia na época era a Julieta Amaral, né, que é da RBS TV de Rio Grande, era mais conhecida, né? Então, eu fui pesquisar para saber onde é que estavam as outras jornalistas, né?
E eu acabei encontrando não em emissoras de televisão aberta, não encontrei, somente a Julieta, mas na TVE foi que eu encontrei 2 jornalistas, a Fernanda e a Clarissa, que foi com essas 3 que eu consegui fazer a minha pesquisa. Isso aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, né, em 2015. Até no início do meu trabalho de monografia, eu queria pegar mais a questão do Brasil, só que a gente acaba tendo que enxugar, então eu disse, não, porque não no Rio Grande do Sul, né? Junto com os meus orientadores, no caso eu tive 2, a Rosana e o Carlos, que me ajudaram a trabalhar toda essa questão. O que eu pude verificar durante esse tempo, durante a pesquisa, foi que a maioria delas, na hora que eu fiz um questionamento para elas, né, questionário, e todas elas me afirmaram, eu disse, tá, mas por que não, vocês acham que não tem esse espaço para a mulher negra dentro do telejornalismo aqui no Rio Grande do Sul? E todas elas me responderam que algumas questões podiam ser, como o jornalismo tem vastas questões e lugares onde tu pode trabalhar, não sabe se todas elas optaram, né, por trabalhar com televisão. Nem todas elas conseguiram isso. E as que conseguiram não tinham muito espaço realmente, assim, é bem restrito. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção foi que a Clarissa, uma das entrevistadas, me disse que no primeiro emprego que ela conseguiu na televisão, pediram para que ela alisasse o cabelo, né, que é a primeira coisa que eles pedem. Então ela disse que não ia fazer isso e ela acabou não ficando no emprego justamente por isso, sabe? Então é muito grave isso, querer mudar o teu jeito para poder se adequar, sabe? Existe então, um biotipo, padrão, digamos, né, da televisão brasileira, nem só aqui do Sul. E esse biotipo padrão acaba refletindo. Reflete. Totalmente. E, assim, em relação a essa questão da mídia, não só em relação às profissionais que estão, né, no jornalismo atuando, mas em relação à questão da representatividade do negro na mídia, né? Como é que o negro é representado na mídia? Eu tenho também alguns dados aqui. A ativista norte-americana Angela Davis, há algum tempo atrás que veio no Brasil, ela comentou o seguinte: não posso falar com autoridade no Brasil, mas às vezes não é preciso ser especialista para perceber que alguma coisa está errada. Se a cara pública deste país, majoritariamente negro, é branca. Né? Angela Davis, que é uma referência mundial na luta contra o racismo e autora de vários livros e pesquisas na área. Então se percebe pelo que a gente assiste na televisão, né, que a maior parte da nossa população é negra e que eles não estão contemplados. Agora mesmo teve uma discussão há pouco tempo com a novela das 9, né, O Segundo Sol, que se passa em Salvador, e a grande discussão foi por que uma minoria dos atores e atrizes presentes nessa novela não eram negros, inclusive o protagonista e a protagonista, né, não eram negros. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, acho que um elemento que é muito importante a gente pautar é sobre essa representatividade do negro na mídia e em vários espaços sociais da nossa sociedade. A gente tem que entender que esse processo histórico, que já foi pautado pelaquela afirmação do Machado de Assis, ela cria, na verdade, no Brasil, todo um conceito de identidade cultural, vamos dizer assim, forjada a partir do período republicano, que cria um mito da democracia racial. Ou seja, a abolição da escravatura exigue o Brasil de um problema de desigualdade racial. Ou seja, não temos mais problema de raça no Brasil, como se nós não tivéssemos mais uma desigualdade de cor no Brasil. Esse mito, ele é de tal maneira fundamentado, alicerçado a partir de uma, vamos dizer, de uma grande gama de intelectuais da Primeira República, que isso começa a ser sedimentado não só no imaginário do brasileiro, no imaginário intelectualizado que passa por um sistema de educação, que passa para refletir na sociedade um discurso de que o Brasil não tem problema de racismo. E não tendo problema de racismo, também nós não precisamos reconhecer a cor negra. E não reconhecendo a cor negra, facilitava então esse processo de inserção do Brasil em uma política capitalista internacional que reconhecia que um país, para ser desenvolvido, ele tinha que ser majoritariamente branco. O que vinha por trás de toda essa construção ideológica? Vinha também um processo, uma política pública aí, diferente daquela que não aconteceu com os negros, de branqueamento da raça.
Ou seja, quanto menos nós nos aproximarmos dos negros, mais se aproxima dos brancos. Mais se aproximando dos brancos, mais o Brasil tende a se tornar um país capitalista. E isso vai ser incentivado por sucessivos governos, na Primeira República, na Era Vargas e até pós a Era Vargas. Consequentemente, o que se cria dentro do próprio sistema educacional brasileiro, que vai fundamentar a nossa leitura de sociedade, começa a se criar um estereótipo de que o negro não é bonito, que o negro leva a pensar coisas ruins, que é negativo ser negro. Olhem só o trocadilho maldoso já nessa afirmação, mas era justamente essa afirmação que começava a ser fundamentada no período da República Velha, que se torna majoritário na construção da identidade nacional e do imaginário que o próprio brasileiro faz de si. E quando eu falo do próprio brasileiro, eu estou falando de nós negros também. O próprio negro começa a negar a sua negritude, pois o bom não era ser negro. Por quê? O que o negro vai lembrar da sua história? De um período de mais de 300 anos de escravidão, de violência, de mazelas e de desigualdade? Não, eu prefiro ser branco, né? Porque o branco vai me lembrar as nações europeias desenvolvidas, capitalistas. E o Brasil queria isso para si. Então, tu nega a negritude brasileira e afirma a branquitude brasileira. Então, se incentiva, primeiro, uma mestiçagem valorizando, então, a cor misturada, mas essa mistura com uma intenção de acabar com a negritude e branquear cada vez mais a raça. Existiam estudos já na década de 20 no Brasil, que vão ser mais fundamentados ainda na Era Vargas, na política do Getúlio Vargas de investir numa segunda leva de imigração de europeus para o Brasil, que entre os princípios e pressupostos para se vir para o Brasil, as pessoas e as famílias tinham que estar abertas a se misturar com o povo brasileiro. O que significava isso? Era, na verdade, ter relações com as mulheres brasileiras que fossem negras, para que então nós pudéssemos ter essa mestiçagem. Essa mestiçagem vai se tornando tão comum no Brasil, que no Brasil era muito comum uma pessoa, e isso eu estou falando de um período antes das políticas de ações afirmativas, que qualquer um que tivesse um pouquinho de cor negra, mas que tivesse um passado que ligasse ao branco, já se dizia branco, mas não se dizia negro. E isso é uma realidade do Brasil, que começa a mudar significativamente a partir das políticas de ações afirmativas. Mas trazendo isso para outras esferas, para outros campos da nossa sociedade, e aí a gente pode trazer para o debate que a gente está fazendo aqui, que é o campo da mídia, o estereótipo, então, da branquitude passa a ser o hegemônico. Se cria, então, no Brasil, uma visão de sociedade, então, heteronormativa branca, que é a aceitável. E o próprio negro começa a buscar isso. O próprio negro começa a buscar o seu branqueamento para ser reconhecido dentro de uma sociedade que não reconhece a sua cor e vê a sua cor como algo pejorativo, negativo e que puxa para, vamos dizer, por atraso, para a escravidão, para o período colonial. Ver hoje, então, uma realidade onde a gente encontra não só estudos na área da mídia, mas nos campos das relações sociais do trabalho, onde o negro ainda não consegue protagonizar espaços de poder, muitas vezes isso é justificado por um estereótipo estético, visual, que coloca o negro em posição de desigualdade. Basta a gente ver ainda hoje, como a Francine disse agora há pouco aqui no debate, ela não era só a minha única aluna negra, eu era o único professor negro dela. E se eu fazer uma análise aqui bem simplista, até hoje, né? Eu estou na segunda faculdade, eu não tive. E se a gente fazer uma análise aqui bem criteriosa, eu posso fazer a minha própria autocrítica aqui. Eu passei todo o meu ensino fundamental como o único negro da minha turma. Eu passei todo o meu ensino médio como o único negro da minha turma. Eu passei toda a minha faculdade como o único negro da minha turma. E aí eu já começo a falar de um lugar de privilégio, né? Eu fiz todo o mestrado como o único negro da minha turma. E vocês vão se surpreender, né? Se eu disser que no doutorado eu sou o único negro da minha turma. Essa é a realidade do Brasil. Os negros não se encontram representados em espaços privilegiados. Há, sim, uma longa trajetória histórica de 130 anos de desigualdade e de desigualdade na representatividade por um mito da democracia racial que construiu uma branquitude no Brasil e negou a negritude. As políticas recentes de ações afirmativas começam a questionar essa branquitude do Brasil. De 15 anos para cá, a partir da Lei 10.639, esse debate vem à tona. Essa ação, na verdade, de questionar a branquitude vem à tona e ganha espaço. E por isso também ganha reação.
É porque, na verdade, o que tu estás dizendo é que enquanto não se encara o problema de frente, o problema fica lá, Exato. como se não houvesse, Como como se não existisse, ou como se fosse um problema menor, que não é de grande relevância, né? Mas nós vamos para um breve intervalo e continuamos discutindo a relação entre mídia e racismo daqui a pouco. Até já! Eu sou a professora Rosilene Casanova Corrêa e coordeno o curso de História da Universidade Franciscana. Se você pretende fazer esse curso, você vai ter vários olhares sobre a história do mundo, a história da humanidade. Nós temos também uma metodologia de ensino que prioriza muito o saber discente, ou seja, o saber do estudante. O nosso curso, ele prioriza a construção do conhecimento de ambos os lados, ou seja, o professor, ele é o mediador na sua turma, ele não é o detentor do conhecimento absoluto. O que o aluno traz também é muito importante para a construção deste conhecimento. Nós temos uma grade curricular bem diversificada, uma parte é comum a todas as licenciaturas, a outra parte é específica. Dentro dessa parte específica nós temos as optativas, que são extremamente interessantes porque são temáticas que passam por toda a história da humanidade. Por exemplo, história do amor, história do perfume, história da moda, história do futebol, história do rock, história da região platina, história das mulheres, história da alimentação, enfim, são várias disciplinas que você tem a oportunidade de escolher 3 obrigatórias, mas pode fazer mais. Do núcleo específico nós temos história oriental, história europeia, história das Américas, história do Brasil, história do Rio Grande do Sul e história de Santa Maria, é claro, pois estamos em Santa Maria. Esse é também um diferencial do nosso curso, de termos a história do local onde está sediada a universidade. Eu sou o Matheus Lauer, sou acadêmico do curso de História daqui da UFN. Desde que eu entrei, a minha mentalidade foi se modificando, né? Em questões de maturidade, em questões de conhecimento, em questões de conceitos e preconceitos que eu fui desconstruindo. As aulas, elas permitem que o aluno discuta, debata, né? Elas não se fecham apenas ao conhecimento do professor. Aliás, o professor ele não se entende como o detentor de conhecimento aqui. Ele se entende como um mediador, né? Alguém que vai te ajudar a construir o teu conhecimento, alguém que vai acompanhar você na sua jornada. Eu realmente tenho certeza de que quando eu sair daqui eu não vou estar 100% pronto, é claro, porque só fica pronto 100% com a experiência, mas eu vou estar com um passo muito próximo de estar a um nível profissional adequado. É por isso que eu acho que o curso de História daqui da UFN é realmente um excelente curso, né, nesse sentido. Se destaca, eu já ouvi nesses diversos eventos que eu já participei, inclusive fora do estado, sempre elogios com relação à instituição, com relação ao meu curso. Sou sempre muito bem recebido por conta disso nos lugares que vou, né? Sempre tem muitas oportunidades para mim, por conta da instituição se preocupar, do curso se preocupar com a qualidade de ensino, com a qualidade da formação profissional. Voltamos com o Mídia em Cheque, hoje discutindo racismo e mídia. Bom, Francine, tu que és acadêmica do Direito aqui da Universidade Franciscana, como é que tu percebe essa questão do racismo? Se as pessoas têm noção de que existe racismo ou se elas fazem como grande parte da população, né? Esse faz de conta de que não, que racismo não existe, que todos somos iguais, essa democracia, né, como o professor João Heitor estava falando. Como é que tu percebe isso na tua turma? Como é que tu percebe isso nos bancos escolares e também na tua vida fora dos bancos escolares, né? Eu acho que essa questão do racismo é muito velada e muito escondida. Eu acho que as pessoas não querem discutir e querem fazer de conta que não existe, tanto aqui
na faculdade como e nos outros lugares, até inclusive quando teve a manifestação contra o racismo, teve muitas pessoas que vieram até mim falando que não, que isso não existia, que era todo mundo igual, que muitos falaram que foi apenas uma brincadeira o que aconteceu e que isso não precisava ter tido essa movimentação que teve com relação a isso, porque racismo no Brasil, o Brasil não tem racismo. Não seria racista. Essa Isso. manifestação que a Francine comenta é oriunda de uma outra manifestação racista, né? Aqui na instituição, de uma frase racista escrita num quadro, e aí os alunos se mobilizaram para fazer um ato, né, contra o racismo, e a Francine participou, né? Isso. É isso que ela está mencionando. E tu sofre atitudes racistas, tu sofre com isso no teu dia a dia? Tu percebe isso? E como é que isso se dá? Eu sofro muito. Eu acho que, como eu falei antes, a luta vem de muito tempo, mas eu sou uma pessoa que eu sofro com isso. Eu acho que é uma coisa que me fere intimamente, assim. Mas a gente vê, como eu falei aquele dia no ato, o racismo ele é uma coisa que eu não tenho como te exemplificar. Por exemplo, para o professor e para a Mariana, eles já sabem, eles conseguem entender o que eu vou falar, mas para ti é difícil eu explicar o que a gente sente, porque é um sentimento que só a gente sente. Da gente ver olhares diferentes nos lugares, restaurantes, enfim, tu tem que estar sempre bem colocada, bem vestida, bem arrumada, bem penteada, para ti não ser taxada como suspeita de alguma coisa. Eu já tive situações de estar atrás de um dos exemplos do que eu já passei, de estar numa fila atrás de uma moça, tá a moça e os seus filhos na fila e eu tá atrás dela esperando e a atendente não me atender por ela achar que eu era a babá das crianças daquela moça, por exemplo. Aqui na faculdade até então não aconteceu nada assim diretamente a mim, mas a gente passa diariamente em todos os lugares. No lugar que eu trabalho, só sou eu de negra. Na maioria das vezes é sempre só eu de negra. Tu estavas comentando que tu pensa em fazer o teu TFG, né, o teu trabalho final de graduação, sobre a questão das cotas, Isso. né? E nos fala um pouquinho sobre esse teu interesse em discutir essa questão, né? Qual é o teu ponto de vista? Eu tenho um professor que me incentiva muito, que é o professor Márcio Bernardes, e eu já queria fazer para esse viés das cotas raciais, né? Só que é difícil tu achar alguma coisa a favor disso, né? Daí tem que fazer todo o contexto histórico, o porquê da desigualdade. Ou, por exemplo, o que eu falo sempre, as pessoas acham que as cotas não são favoráveis, porque nós somos iguais, realmente nós somos iguais. Só que eles tiveram 300 anos de, vamos dizer, guardando. Durante 300 anos eles estudaram e tiveram uma reserva, vamos dizer, econômica. E nós, apenas 130 anos agora a gente tem. Não tem como equiparar. Quando aconteceu a abolição da escravatura, o que a gente fez, nós negros, vamos dizer? A gente estava livre entre partes, mas o que a gente ia trabalhar onde, a gente ia morar onde? Daí foram construindo as favelas e mesmo assim a gente para sobreviver, para ter o que comer, a gente teve que trabalhar por migalhas, então não tem como nunca a gente equiparar. A minha família, graças a Deus, tem bastante, todos praticamente da minha família são formados, mas na família da minha prima, que está se formando em enfermagem agora, ela é a primeira. De 4 linhagens, ela é a primeira a se formar na família. A gente não, é difícil para nós, a gente não tem um espelho. Eu, na minha família, tenho espelhos, mas eu conheço famílias de negros que não tem nenhuma pessoa formada. Que tá na faculdade, para eles, é um sonho muito além do que eles acham que conseguem. É um sonho mesmo, não é Isso. alguma coisa palpável, realizável e que é um projeto de vida tranquilo. É alguma coisa pelo qual tem que se lutar muito para conseguir, mesmo assim. Exatamente. Agora tu falou que
tu já tem uma base dentro da tua família, né, de outras pessoas formadas. Eu fui a primeira a me formar dentro da minha família ali, né, pai, mãe e irmãos. Tem outras questões também porque poder trabalhar e tinham que se manter, enfim, acabaram não conseguindo. E também acho pela diferença de idade que eu tenho dos meus irmãos, que é bem grande. Então, eu conseguia, inclusive com a ajuda deles, para me formar. Consegui fazer sou a mais nova. Uhum. Consegui me formar, assim, então reflete também tudo isso que ela falou. Mariana, em relação ao mercado de trabalho, né? A tua pesquisa também estudou isso, levantou alguns dados, né? Sim, o mercado de trabalho também é a mesma questão assim que eu tinha levantado antes. É mais difícil para a mulher, também entra a questão de ser mulher também, né? Se torna muito mais difícil para entrar no mercado de trabalho, apesar de muitas áreas dentro do jornalismo já ter a maioria mulheres, mas ainda continua sendo os homens chefiando, né? Ou redações, agências, assim. Mulheres ainda não tem muito. Então, inclusive na televisão. ser mulher já é um agravante, já digamos. Ser mulher exatamente, tem que estar negra... comprovando que tu tem inteligência também, como a deles, tu tem capacidade como deles, sabe? Isso sempre foi questionado e continua ainda, é uma coisa que ainda não mudou. Eu, pelo menos, acredito isso. Professor, e a sua pesquisa, então, que está em desenvolvimento, né, a sua pesquisa de doutorado, discorre justamente sobre essa questão das ações afirmativas, né? O que o senhor está analisando? Na verdade, a pesquisa está concluída. Eu estou para defender daqui a alguns dias. Então, a minha tese, na verdade, ela começa a fazer uma análise da origem do problema da desigualdade racial, principalmente no campo educacional. Então, recorrentemente eu falo para vocês do mito da democracia racial e como isso sedimentou, na verdade, uma desigualdade que se torna um padrão social no Brasil. Esse padrão social no Brasil, ele vai ser alimentado ao longo do século XX, principalmente, por um sistema educacional que passa a reproduzir ao longo de toda a história do Brasil uma história linear, eurocêntrica e branca. Esse tipo de história contada e reproduzida, ela silenciou durante todo o século XX, principalmente, a história das populações negras e afrodescendentes no Brasil. E não só silenciou, mas guardou, na verdade, num espaço de trauma do passado, somente as mazelas da escravidão. Ou seja, quando a gente fala que a gente começou esse debate falando sobre o processo de abolição da escravatura, muitos de nós, e aí a grande parte da população, quando aprende sobre a história da população negra no Brasil, só aprende sobre a escravidão e sobre o processo de abolição da escravatura que culmina no 13 de maio de 1888. Ponto. E depois de 13 de maio? O que acontece com a população negra, com quase 5 milhões de negros e negras que vivem nesse país até os dias de hoje? Vivem, porque não deixaram de viver e não sumiram. Eles fizeram parte da história do Brasil, eles constituíram a história do Brasil e contaram a história do Brasil. Só que esse contar a história nunca passou para os livros oficiais, ele nunca passou a ser uma história tradicional. E é essa pesquisa que começa, na verdade, a levantar a mim uma série de questionamentos. Por que a história do negro não era contada? Ela passa, na verdade, a ser lei a partir da Lei 10.639 de 2003. E aí nós vamos encontrar, na verdade, uma grande resistência por parte da própria sociedade, que acha que não é necessário contar a história da África e da cultura afro-brasileira, por parte dos professores, que entendem isso simplesmente como mais conteudismo, e nós começamos a perceber que estudar a história da África e da cultura afro-brasileira não era simplesmente colocar, na verdade, em pé de igualdade toda a história do Brasil, colocando então os 3 pilares formativos da sociedade brasileira no mesmo campo de discussão, que é a origem europeia, a origem indígena e a origem africana. Não era só isso, não era só conteúdo, não era simplesmente contar a história, mas sim pensar a história do Brasil de forma diferente. E pensar a história do Brasil de forma diferente era reconhecer a nossa diversidade sociocultural, a nossa diversidade formativa, colocar para a população brasileira, negros e brancos, que a população negra brasileira também construiu a história do Brasil. Que nós temos personalidades negras, que nós temos histórias das famílias negras que transcendem a anterior, a terceira geração, não só do meu avô para cá,
mas do meu bisavô, do meu trisavô, que sempre estiveram aqui trabalhando, e sempre estiveram aqui trabalhando muito. Então a nossa pesquisa se dá, na verdade, em um debate sobre essa história do Brasil invisibilizada e como contar essa história do Brasil a partir, na verdade, de um referencial africano, e quando eu falo um referencial africano, eu estou falando da ancestralidade africana que faz parte da minha própria oralidade, mas também da ancestralidade africana de toda a população brasileira, que traz consigo, então, outros valores culturais, diferentes dos valores culturais eurocêntricos. Ou seja, o que nós falamos hoje de empoderamento negro não surge de um dia para o outro. O empoderamento negro está com o negro desde que ele veio da África. No entanto, ele era silenciado, ele era escamoteado da história, ele não era visibilizado pela história. A partir de 2003, a Lei 10.639 provoca que nós coloquemos, na verdade, à baila um outro olhar sobre a história que valoriza a diversidade cultural, que valoriza a história da África, que valoriza os referenciais culturais africanos, que são muito diferentes dos referenciais culturais europeus, de uma modernidade europeia, cartesiana, em que os pressupostos teóricos dessa mesma modernidade, que criam o nosso sistema educacional, são os mesmos pressupostos teóricos que criam a desigualdade social. E os valores culturais africanos caminham justamente para o oposto disso. Enquanto nós estudamos a vida inteira, e eu digo nós, enquanto professor aqui, todos nós aqui na mesa, aprendemos o mesmo sistema educacional baseado em Descartes, Kant, Rumi, entre outros, os valores culturais africanos têm referenciais como a circularidade, a oralidade, a ancestralidade, a igualdade, o não reconhecimento da diferença de gênero. Isso são valores culturais africanos. Não são os mesmos valores europeus que pregam uma desigualdade, um individualismo. Ou seja, se nós começar a puxar um pouco a nossa interpretação da história, não só para uma visão etnocêntrica e eurocêntrica, e puxar um pouquinho para o lado do afrocentrismo, nós vamos ver um equilíbrio que pode nos resolver vários problemas hoje de desigualdades sociais, não só raciais, quando a gente perceber que existe uma outra epistemologia do conhecimento que vem da África e que vem no corpo dos africanos, que vem na fala dos africanos, que ensina a nós a reconhecer no outro o todo. Então não é por acaso que em várias partes do mundo, sistemas educacionais hoje estão reconhecendo essa horizontalidade do conhecimento, essa circularidade do conhecimento, o que traz, na verdade, um aspecto humano e não do humanismo europeu da modernidade, mas aquele humano original, aquele humano que se reconhece no olhar do outro, que se reconhece no outro e que se popularizou muito recentemente com a fala, na verdade, do Nelson Mandela e toda a política que ele vai criar na África quando ele assume a presidência, quando ele traz para o debate um conceito ancestral da África do Sul chamado Ubuntu. E o Ubuntu falava, eu sou porque nós somos. Não adianta eu chegar a algum lugar se toda a minha população não chegar junto comigo. Então é o reconhecimento do nós e não do individualismo. Do coletivo, É do coletivo. É isso aí que a gente tenta provar na nossa tese, que a gente vai estar apresentando daqui a uns dias e que vamos torná-la pública justamente para apresentar uma outra epistemologia do conhecimento a partir da África e contribuindo principalmente para combater o racismo. Essa reflexão que tu traz é uma reflexão realmente muito mais profunda do que nós costumamos perceber, né, ver nas discussões quando se fala sobre a questão do racismo no Brasil. Com certeza, o nosso objetivo é sair, na verdade, de alguns lugares comuns do debate. Todo o debate que a gente faz no Brasil, a partir da necessidade das políticas de ações afirmativas, elas não se limitam só ao reconhecimento, mas o reconhecimento e a inserção a partir de outros valores culturais que nos levem a uma sociedade mais plural, que reconheça o todo. Então, quando é pensada a Lei 10.639, um dos aspectos que eu trago na nossa pesquisa é que a lei já foi pensada para ser assim. A questão é que, durante a nossa história recente do Brasil, os 15 anos da criação da lei para cá, pouco tempo se teve para debater o teor cultural e epistemológico exatamente da lei. A lei não está falando só de conteúdo, é muito mais que conteúdo. É um pensar da educação de forma diferente. É pensar uma educação para a gente chegar, na verdade, ao verdadeiro humano que se perdeu nessa trajetória recente da história do Brasil. E o quanto esse conhecimento, essas informações e essa inserção podem trazer benefícios para todos nós, né?
Porque nós falamos muito na nossa sociedade hoje da questão da diversidade, da aceitação da diversidade, da igualdade, mas realmente, assim, ouvindo vocês hoje, né, a gente consegue perceber, inclusive, uma fundamentação do quanto isso é raso e superficial. Né? O quanto ainda estamos muito longe de conseguir chegar a uma sociedade realmente democrática, igualitária, de inclusão, né? Exato. Eu acho que o nosso objetivo, e eu acho que principalmente no mês da consciência negra, há muito tempo eu debato a questão que o mês da consciência negra não foi feito para os negros, mas foi feito para toda a sociedade brasileira. Porque nós precisamos, na verdade, rever o nosso ato reflexivo de consciência. Será que nós estamos realmente debatendo uma consciência crítica existencial para o todo? Ou a gente só se pauta por uma data comemorativa no dia 20 de novembro? Nós estamos hoje aqui debatendo não para ficar, na verdade, ensimesmados em um fato histórico da desigualdade, mas para pensar propositivamente como nós vamos superar esses 130 anos de mazelas da escravidão e pensar os próximos 100, 200, 300 anos da nossa história, reconhecendo essa diversidade e pensando essa diversidade, pensando para a ação reflexiva. Eu acho que é isso que carece, na verdade, a nossa sociedade, e pensar, na verdade, essa ancestralidade africana, esse pensamento africano como categorias epistêmicas de mudança, é fazer com que nós todos, negros e brancos, nos reconheçamos dentro da nossa pluralidade. E isso faltou. Faltou desde o processo de abolição da escravatura, desde a Constituição da nossa República Federativa do Brasil, até hoje, em todos os processos constitucionais e que elaboram hoje a nossa sociedade. Nós acabamos, na verdade, ficando sempre no superficial, mas a gente não fez a ação reflexiva, a gente não fez a ação crítica, a gente não pensou para a ação, a gente ficou em conceitos, e esses conceitos acabaram se tornando muito superficiais, muito vagos, e que dá margem, então, para a perpetuação do racismo até os dias de hoje. Então nós vamos ficando por aqui. Esse programa está sendo gravado e vai ao ar justamente no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e que este programa faça com que você que está nos assistindo na UFN TV, depois ele vai ficar disponível também no YouTube, reflita sobre essa questão do racismo, né? Que nós estejamos ajudando você a criar uma consciência crítica sobre essa questão que é delicada, que é importante, e eu aprendi muito aqui hoje com os nossos convidados. Eu espero que todos vocês também tenham aprendido. O MediCheck de hoje discutiu a relação entre mídia e racismo. O programa é produzido por acadêmicos de jornalismo e apresentado por professores do curso. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.